Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus e querido Pai Celestial, nesse instante estamos aqui inclinando nossas mentes, nossos corações, em obediência à Tua palavra, na esperança e no desejo de que mais uma vez Tu a revele e fale conosco por meio dela. Aqui estamos, Senhor, para receber de Ti o que Tu tens para nos dar. Sabemos que a Tua palavra às vezes pode nos cortar, mas a mesma palavra que nos corta também pode fechar a ferida e cicatrizá-la. Então, Senhor, que Tu nos ajude. Tudo que nós queremos é ser moldados conforme a Tua palavra, para que nós possamos crescer e amadurecer e viver diante da Tua presença de forma que Tu queres que nós vivamos. É sobre isso que queremos tratar um pouco, Senhor. Nos ajude nisto. Queremos falar sobre isto. Queremos entender melhor sobre isto. Queremos viver, Senhor, sob a Tua santa, perfeita vontade. E nós sabemos que a única maneira de compreendermos a Tua perfeita vontade é através da palavra conhecida e revelada aos nossos corações. Então, Senhor, que Tu possa revelar esta palavra para nós, para conhecermos essa palavra, conhecermos a Tua vontade e, como disse o Teu apóstolo, termos experiências com essa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Crendo que Tu nos ouve na petição que Te fazemos, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Você sabe que aqui, quando Paulo lhe disse que nós temos que ser transformados pela renovação do vosso entendimento, ele disse que isso era uma decorrência de você não ser conforme com este mundo. Certo? Então, Paulo aqui está dizendo que a menos que nós sejamos transformados, ou seja, o que é isso? Nascidos de novo, então não há como você experimentar essa vontade perfeita de Deus, que é boa e agradável em nossas vidas. Agora, isso não significa que você não pode conhecer esta vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não, você pode conhecer esta verdade. Mas, veja, é somente para aqueles que realmente praticam a palavra é que vão desfrutar de todas as bênçãos que advêm dela, que advêm dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, além de nós conhecermos esta vontade, Paulo quer que você também a experimente, não é isso? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Essa palavra aqui, experimenteis, lá no grego é dokimazo, que quer dizer testar, examinar, provar, verificar, ver se é uma coisa genuína ou não, se é verdadeiro ou não. Reconhecer como genuíno depois de exame significa aprovar, julgar valioso, ou seja, experimentar é não só você conhecer qual é a vontade de Deus pela sua palavra, mas praticar essa vontade. Veja que estamos seguindo uma linha aqui do que temos ministrado já há algumas semanas, quando falamos que é uma dissonância cognitiva entre aqueles que se dizem ser cristãos e não vivem o cristianismo. Por isso que temos que depois dizer, numa outra ocasião, que nós temos que praticar a palavra, viver a palavra. Estou aqui seguindo uma certa sequência aqui, como se fosse uma pequena série, para nós entendermos essa questão. Então, nós temos que experimentar essa vontade, nós temos que pôr à prova esta vontade. E qual é a melhor forma de você saber se essa vontade é boa, perfeita e agradável? Como? Pratique a palavra, exerça. Não é isto? Examine, teste, prove, verifique, pratique. E então você não somente vai saber que ele é boa, perfeita e agradável, mas você vai desfrutar dessas benesses, dessas bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. Mas veja, é impossível ter tal experiência se ainda o crente ainda vive uma vida aí que esteja em conformidade com o mundo. É por isso que Paulo aqui ele disse que o eleito ele precisa viver uma vida separada das coisas do mundo, a fim de que o seu entendimento não seja confundido. Porque ele disse, né, não vos conformeis com o mundo, te aparte deste mundo,
e sede transformados pelo novo nascimento, que vai te dar uma renovação da mente, com um novo entendimento. Mas se você estiver misturado ainda com o mundo, ainda que você conheça a palavra e a vontade de Deus, o teu próprio entendimento vai ser confundido por essa mescla, por essa adequação que talvez alguns tentam fazer entre o que a palavra diz com o que a maneira de vida que o crente quer viver. Mas veja, para aqueles que insistem então em viver assim, um cristianismo desse jeito, como a Bruna disse, um cristianismo personificado, onde alguém apenas ouve a palavra, mas não consegue aplicá-la ou praticá-la, a Bruna disse que tais crentes estão fora da vontade perfeita de Deus e acabam por muitas vezes então atuando na sua vontade permissiva, como a irmã Bruna chamava. Então, como eu disse, na verdade, essa tipologia, vontade permissiva de Deus, não é bíblica, não está na Bíblia, você não tem nenhum texto da Bíblia usando essa expressão, não existe isso. Mas os estudiosos usavam, o irmão Branham também gostava também de usar, mas talvez não para dar exatamente o sentido que alguns costumavam dar para isso. Essa palavra aqui, permissivo, a palavra permissiva, ela quer dizer o quê? O que significa isso? Quer dizer que é algo que se permite, é isto. Algo que é concedido mediante permissão, que desculpa certos erros, certas falhas, que é tolerante, que é indulgente, anuente. Porém, dizer que Deus seria permissivo, no sentido de que ele permite alguém pecar, não significa que ele deu autorização para pecar, mas que ele fez o quê? Concedeu ao homem essa faculdade de tomar sua própria decisão entre fazer a sua vontade perfeita ou seguir a sua própria vontade, o livre-arbítrio. Então, Deus, você tem que entender como a Bíblia diz que Deus não muda, certo? Ou seja, Deus não volta atrás. Deus não volta atrás, Deus não muda, Deus não faz exceções, Deus não se arrepende. Eu tenho escritura para te provar que Deus se arrepende. Você não entendeu então o que ele está dizendo. Você não entendeu, né? Deus não faz concessões, Deus não faz permissões, Deus não tem dois planos ou dois programas diferentes para cada situação. Ele diz, eu quero que você faça isso, aí você faz uma outra coisa e Deus vai dizer, tá bom, então eu tenho um plano B para esse outro caminho que você traçou, eu tenho uma outra vontade aqui. Não é isso, não existe, Deus não tem duas vontades, certo? Alguém que pensa que Deus tem aí dois pesos ou duas medidas, ou que muda de parecer conforme as circunstâncias, está sendo, na verdade, aí enganado pelo diabo. Você tem um exemplo da Escritura que eu posso aqui mencionar? Se eu anotei correto aqui, está lá em 1 de Reis, capítulo 13. Nós temos uma boa lição sobre o que acontece quando alguém ousa pensar que Deus pode ter duas opiniões diferentes, ou que Deus pode mudar a sua opinião, o seu parecer acerca de uma coisa. Você sabe que houve alguns sermões que o irmão teve que pregar com esse título. Muda Deus seu parecer? Muda Deus às vezes de opinião? Será que isso é possível? Então, nessa escritura que eu mencionei, lá você tem relatado a experiência de um profeta, um jovem profeta. Não é dito na escritura o nome dele, apenas diz que era um homem de Deus. E Deus deu uma ordem para este jovem profeta. Ele era lá de Judá, ele disse que Deus disse a esse jovem profeta que ele deveria ir até o rei de Israel, o rei Jeroboão, para dar lá uma palavra de admoestação, uma palavra de promessa para o povo. Mas Jeroboão era um rei um tanto ímpio, né? Não estava seguindo a vontade de Deus, por isso que Deus teve que enviar lá um profeta. E Deus enviou este profeta. Então Deus deu uma palavra específica para que esse profeta entregasse lá para o rei. Mas também depois Deus deu algumas prescrições, algumas ordens. Ele disse, eu não quero que durante o tempo que você estiver lá em Israel, que você coma com ninguém, que você beba com ninguém. Eu não quero que você durma, que você se hospede em lugar nenhum. Eu quero que você vá lá, entregue a minha mensagem, diga isso e os sinais vão acontecer lá, mas não aceite convite para se hospedar em lugar nenhum, não coma na mesa de ninguém, não beba com ninguém e simplesmente entregue a sua mensagem e volte para sua casa. Porém, tem mais um detalhe, meu jovem querido filho profeta. Quando você voltar, não volte nem sequer pelo mesmo caminho por onde você foi. Toma um outro caminho, volte por outro caminho. Toda uma série de coisas Deus disse
para aquele profeta fazer. O que era aquilo ali? Era a vontade de Deus, e era uma vontade perfeita. Então esse jovem profeta foi até lá, encontrou o rei, convenceu de que ele era um profeta de Deus, e o rei, talvez de alguma forma, realmente percebeu que ele era um profeta. E então este rei já tentou fazer alguma coisa, fica aqui comigo, tentou convencer o profeta a ficar ali, a banquetear com ele, e o profeta foi rígido, disse, não, eu tenho uma missão do Senhor que ele me deu, de apenas entregar esta mensagem para Vossa Excelência, e vou voltar para a minha terra. E houve uma insistência, e Deus estava até de uma certa forma lhe ajudando, o seu profeta, ele resistiu e não aceitou nenhum convite para banquetear, beber, comer, dormir, nada. E então este profeta então estava se dirigindo para retornar à sua casa. Nesse tempo havia ali em Israel um profeta, que também não é dito o nome dele, mas era um senhor mais idoso, né? Era um velho profeta, né? Olha só, então era um jovem profeta e um velho profeta. Ele soube pelos seus filhos, olha, chegou um profeta aqui de Judá para trazer uma mensagem para o nosso rei, e o nosso rei convidou ele para ali banquetear com ele não aceitou, ele quer voltar para lá. Ele disse, ele disse isso, sim, ele disse que Deus disse que lhe deu essa ordem para não sair, não comer com ninguém, não dormir. E esse profeta então disse, eu tenho que conhecer esse jovem. Então ele foi até esse jovem, encontrou ele a tempo, e disse, jovem, você já está indo para casa? Sim, eu sou um profeta, Deus me deu uma mensagem aqui, já entreguei, agora vou voltar para casa. Mas ele disse, não, como assim voltar para casa? Vamos conversar, vamos ter um tempo de companheirismo aqui, vem para minha casa, vamos lá, descanse, a tua viagem foi larga, foi longa, vem aqui repousar, vamos aqui, vou preparar um jantar, minha esposa vai preparar um jantar para nós aqui, vou preparar uma cama para você dormir. Não, Deus me disse que eu não posso fazer isso, eu tenho que só entregar mensagem e não comer com ninguém, não beber com ninguém e ir embora para casa. Não, mas acontece, deixa eu explicar para você, meu jovem, eu acho que você não está sabendo, né? Eu sou fulano de tal, eu creio que para ele deve ter se apresentado, eu também sou profeta de Deus. E Deus me deu uma mensagem dizendo para te falar isso que eu estou te falando agora, só que era uma mentira deste homem. Deus não lhe deu nenhuma mensagem. Deus me deu uma palavra dizendo para que agora você senta comigo na minha casa, que você descanse, que você desfrute, né? Você foi testado por Deus, você passou no teste. Então agora você não precisa mais fazer aquele resto, não. Você já mostrou para Deus que você foi fiel, você veio até aqui, foi ousado, né? Falar com o nosso rei, que é ímpio, e o rei te recebeu, então isso é sinal de que Deus abriu o próprio coração dele para te ouvir. Então Deus aprovou tudo que você fez tudo direitinho, mas agora que assim diz o Senhor, fique em minha casa, coma comigo e beba e descanse. E o jovem acreditou nisto, o jovem profeta, acreditou que Deus havia mudado a sua palavra, acreditou que Deus tinha mudado de opinião, de parecer, porque agora era um outro profeta dizendo, eu tenho uma outra mensagem de Deus, diferente daquela. E o jovem aceitou e foi com aquele senhor, aquele velho profeta, foi para sua casa, banqueteou, comeu, bebeu. E enquanto ele estava ali banqueteando, aí Deus usou esse profeta velho e julgou o jovem. Você me desobedeceu. Estou só parafraseando aqui, seria muito bom que você lesse a escritura. Você não fez tudo que eu mandei você fazer. Eu não mandei você fazer algo diferente do que eu lhe disse. Eu lhe dei o meu parecer, lhe dei a minha palavra, lhe dei minhas opiniões, meus juízos, e mandei você fazer exatamente o que ele disse. Eu não sou Deus que muda de opinião. Eu não sou Deus que muda de parecer. Não ordenei que você pecasse contra mim fazendo uma coisa contrária ao que eu disse na palavra para você fazer. Agora, por que você pensou que eu tenho duas opiniões? Por que você pensou que eu tenho duas vontades? Você vai sofrer um juízo, você morrerá pelo que você fez. Então o rapaz assustado, né, pela palavra, enquanto ele estava se dirigindo para sua casa, esse jovem profeta foi atacado por um leão e morreu. Então veja, isso é uma coisa que seria só para aqueles dias? Não, meus irmãos, em todas as eras, inclusive as eras da igreja, você vai ter esse negócio.
de pessoas dizendo para a igreja de Jesus: eu sou um ministro de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, eu sei que Deus disse isso, isso e isso, ou que um profeta disse que tinha uma mensagem que era para fazer isso, isso e isso, eu sei que Deus usou o profeta William Branham para dizer não faça isso, não faça aquilo, não usa certas vestes, mas esqueça, eu tenho uma outra mensagem, uma outra palavra para você. Deus muda de opinião. Eu sei que ele disse lá, o homem não deve usar bermudas, calças, roupas inapropriadas, a mulher não pode se vestir de forma indecente, ou pintar seu rosto, ou cortar seu cabelo e deixar curto. Não. Deus mudou a opinião. Isso foi lá nos tempos do Antigo Testamento, ou foi nos dias de Paulo. Alguns dizem isso, né? Eu vi numa denominação pentecostal, não, aquela coisa de não cortar o cabelo, da mulher não poder falar ou pregar. Não, isso foi lá, já mudou. Deus já tem uma outra palavra, Deus já mudou o andamento dele. Então, por um bom tempo, ali na denominação, eu acreditava que mulheres podiam pregar a palavra. Porque eu dei ouvir esses velhos profetas aí, que dizem Deus tem um outro parecer. Deus mudou de opinião, Deus pode fazer isso. Em todas as eras. Você vê isso nas denominações, você vê isso nos tabernáculos da mensagem, onde eles tentam pegar ali uma palavra, um versículo, um sermão, um parágrafo, e tiram o seu contexto, e aí aplicam dá um outro sentido, e fazem o crente ali entender, pensar, né? Tentar dissuadi-lo da palavra original, dar atenção a uma outra coisa. Meus irmãos, Deus não muda de opinião. Deus não havia mudado de opinião de palavra como aquele deu ali para aquele jovem profeta. Mas aquele jovem pensou que Deus mudou seu parecer. E Deus não muda. Quando Deus dá a sua palavra para ser cumprida, é porque ele não quer que os seus filhos caiam no erro. Quando ele revela para você a sua vontade perfeita, é porque ele não quer que você ande uma vontade permissiva. Então você tem que crer na palavra que Deus lhe deu. E crer que essa palavra é digna de toda aceitação. Mas sempre haverá alguém aí para tentar convencer aí a um filho de Deus que ele pode voltar atrás e dizer algo contrário que Deus mesmo disse. Então, aquele erro que o jovem profeta ali cometeu, isso vem sendo cometido, como eu disse, em todas as demais eras. Ainda hoje nós encontramos ministros tentando dissuadir o eleito de ouvir a Deus para aceitar uma outra palavra diferente, né? Sob o falso pretexto de que supostamente Deus havia lhe revelado uma outra coisa. E ainda hoje nós vemos aí o diabo contando aquela mesma mentira como ele contou para a mulher lá no Éden. É verdade que Deus disse? Não, isso não é verdade. Ou Deus disse aquilo, mas não dê atenção para aquilo. Não foi isso que Deus quis dizer. É verdade que o William Branham disse uma mensagem, isso, que Deus gerou um filho. Não, esqueça, não foi isso aí bem que ele quis dizer. Isso foi até um erro. Ele não falou da parte de Deus, aquelas coisas. O diabo está aqui para tentar os filhos de Deus. Então, veja, Deus, como eu disse, ele nos dá a sua palavra, e é uma palavra irredutível para que ninguém peque. E ele jamais permitiu ou deu autorização para que o homem pecasse. Vamos lá, Gênesis 2, versos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se era da vontade de Deus que Adão não comesse, então essa sua vontade não poderia ser mudada. Houve por acaso alguma autorização de Deus, algum consentimento de Deus para que ele comesse? Onde está escrito no texto que Deus permitiu que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Onde está? Você não vai encontrar isso, não há tal texto. Então Adão, ele não pecou segundo uma vontade permissiva ou anuente, como que Deus dizendo: vá, faça isso, eu te autorizo, te dou permissão. Não foi assim exatamente, mas por causa da sua própria decisão e escolha que Adão tomou. Isso porque Deus não permite que você faça qualquer coisa que ele não queira. Ele não quer isto. Se alguém te convenceu, é como aquele velho profeta: eis que eu tenho uma outra mensagem aqui. Deus mudou de ideia, Deus mudou de vontade, Deus mudou de palavra. Ou Deus tem uma outra vontade. Então, quando alguém faz coisas contrárias à vontade de Deus, essa pessoa terá que assumir as consequências disso.
porque ela não teve nisso, na sua rebeldia, o apoio, o consentimento de Deus para fazê-las. Ele não pode dizer, foi Deus que deixou fazer. Foi Deus que me disse que eu podia fazer. O pecado não é exatamente aí uma escolha que o homem faz, é uma decisão que ele toma. Então, quando alguém diz que pecou porque Deus lhe permitiu ou autorizou a fazê-lo, então o que o pecador está fazendo aí com esse argumento? Ele está, na verdade, dividindo com Deus, certo, as consequências e as responsabilidades pelos seus próprios erros. Porque se Deus permite ou consente você a fazer o que não era para fazer, então agora Deus também tem culpa nisso. Você está entendendo? Então, Deus, ele não pode, é verdade, impedir o homem de pecar. Então, se ele o faz, isso foi uma decisão inteiramente dele, não de Deus. Não põe a culpa em Deus. Então, Deus não é culpado pelo pecado do mundo. Não foi Deus que permitiu que as pessoas passassem fome na terra. Não foi Deus que permitiu que crianças fossem estupradas. Não foi Deus que permitiu que o homem matasse um ao outro e provocasse guerras. Não foi Deus que permitiu que as pessoas adoecessem. Tudo isso são o quê? Consequências das decisões que o homem tomou desde lá do Éden. Mas dizer que Deus então agora permite tudo isso significa o quê? Isentar ou tirar dos homens a sua total responsabilidade. Ceder ou resistir às tentações, o que é isso? É uma decisão que o homem toma. Então culpar Deus por isso seria muita desonestidade. Certo? Então, se a palavra diz que Deus não tenta ninguém, então Deus não vai tentar fazer nada assim. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho do homem. Você sabe que é o diabo que é sempre que faz isso. É por isso que o apóstolo Pedro disse que se nós estamos mortos para nós mesmos, então nós vamos também morrer para os pecados, para as tentações do diabo, nós não vamos ceder. De modo para que, então, só o que nos resta é experimentar a perfeita vontade de Deus e viver nessa perfeita vontade. 1 de Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo foi um perfeito exemplo disso, de que ele esteve aqui conosco para fazer não a vontade dele, mas a vontade do seu Pai. Algumas escrituras aqui só para nós termos aqui uma base. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui Jesus já está falando da sua pré-existência, certo? Ele não veio à existência apenas quando nasceu de uma virgem. Não, ele disse, eu desci lá do céu. Eu estava lá no céu, estava lá com meu pai, tendo companheirismo com meu Deus e meu pai. E de lá do céu eu desci com uma incumbência. Qual? De fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou. Então não foi o próprio Deus ali que desceu. Foi o Filho de Deus que estava lá. E o pai que estava lá com ele, ele disse, ele me enviou. Deus enviou o seu filho até aqui. Ele disse, a minha vontade é essa, fazer a do meu pai. João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do pai que me enviou. Lucas 22, verso 42, dizendo, Pai, essa é aquela escritura que todos conhecem, certo? Aquela escritura clássica. Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Consegue entender isso? Deus não tem duas vontades. Deus só tem uma vontade. Mas ali, naquele jardim, havia duas vontades. Uma que era de Deus, que era perfeita, e havia a do Filho, a de Jesus. E ele disse, eu não quero aqui viver numa vontade permissiva, eu não quero fugir da vontade de Deus, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Ele me deu uma ordem, ele me deu uma prescrição, aqui estou para cumprir. Eu desci do céu para esse fim. Né? Então, Jesus teve que fazer isso, e ele teve que sacrificar a sua própria vontade para permanecer na vontade perfeita de Deus. Então, ou nós fazemos a vontade de Deus, que provavelmente não está sendo feita, ou então nós fazemos e caímos no engano de dizer que isso foi uma permissão de Deus, como alguns costumam dizer. Vamos lá, Deus ele é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus ele é amor, Deus ele é graça, e a sua vontade ela é única e soberana,
Mas ele não tolera o pecado. E Deus também não aceita parcialidade, não aceita conchavo, né? Ou seja, você não pode barganhar com Deus. Deus não tem 2 pesos, 2 medidas. A mesma regra que Deus estabeleceu para nós é que ele mesmo vive para si. E ele mesmo diz em sua palavra, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, é o que diz lá na Escritura. A sua palavra que seja um sim, sim, não, não, porque o que vier além disso é de procedência maligna. Então, ele não tem uma opinião acerca de uma coisa e em seguida Deus muda essa opinião acerca disso. Foi por isso que o Umbanda, ele pregou algumas mensagens onde ele disse, como eu falei para você, que Deus não muda de opinião, não muda de parecer acerca de sua palavra. Então, quando se fala de uma vontade perfeita e de uma outra que é permissiva, não se trata exatamente de 2 vontades. Ou então Deus tem 2 vontades, Deus tem 2 palavras, Deus tem 2 programas, Deus tem 2 planos. Ele tem um plano A, não dá certo, então ele ativa um plano B, é isso? Não. Deus não tem 2 vontades, Deus não tem 2 planos, Deus não tem 2 programas, ele não tem 2 pareceres diferentes, de forma que ele pudesse aí ter sobre um determinado assunto. Não é isto. O que você tem aqui é um contraste simplesmente dessa atuação soberana da vontade de Deus com essa liberdade humana que ele concedeu a cada um de nós. Ele nos outorgou a isto, e os estudiosos, você sabe, chamam isso de livre-arbítrio, certo? Então, Deus permite que o ser humano haja conforme o seu querer, porque ele lhe deu esse direito de escolher livremente, escolher os frutos da sua escolha. Como também está escrito, o que o homem semear, isto ele também ceifará. Mas veja, Deus não aceita, não tolera e não permite o pecado. A vontade permissiva não é como Deus permitisse o homem pecar. Eu tenho a minha autorização, tenho minha aquiescência, pode fazer isso. Não é exatamente isso. Parece que alguns interpretam dessa maneira, mas não é. Como se Deus então tivesse uma outra vontade. Eu digo, se então fosse assim, quando o homem pecasse, bom, ele pode botar a culpa em Deus também. A responsabilidade também é de Deus por ele pecar. Olha só a teologia que os homens estão criando em cima desse negócio de vontade permissiva, como que se Deus tivesse uma outra e dissesse, você pode fazer porque te autorizo, tem minha permissão. Eu tenho um outro plano também nessa área. Você quer fazer isso? Tá bom. Então, siga esse caminho que você decidiu, que é contrário ao meu plano original, porque eu também vou fazer alguma coisa aqui. Também tem uma vontade aqui. Não é exatamente isso. Essa teologia que inventaram é falsa. Deus nunca permite, como eu disse, que o homem peque. Deus não permitiu que o homem lá no jardim pecasse. Eles, Adão e Eva, fizeram uma coisa que era contrária à vontade de Deus, embora eles conhecessem qual era essa perfeita vontade de Deus. Deus revelou para eles. Então, o certo é que Deus não permite, não dá permissão, não concorda, não tolera e não quer que pequemos. Todo pecado cometido contraria a vontade de Deus e que não é permissiva. E o Umbanda disse que ele admitia certas vezes que parecia para ele mesmo que as coisas que às vezes ele estava fazendo não era exatamente o que ele pensava que Deus queria que ele fizesse. Umbanda disse que às vezes ele pensava que estava agindo aí segundo uma vontade permissiva. Mensagem que ele pregou em 51, História de Vida, alguém diz, o irmão Umbanda não tem mais reuniões. Bem, não pense que é porque eu me afastei ou algo assim, mas estou buscando a perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade permissiva, uma vontade perfeita, não é mesmo, irmãos? E eu sinto que por um longo tempo eu meio que estive na permissão, meio que estive na vontade permissiva e não na vontade perfeita. Irmão Umbanda, um profeta de Deus, dizer isso? Sim. Deus lhe deu um chamado, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu uma comissão, mas havia coisa ali que ele fazia que não era exatamente algo que Deus disse para ele fazer. Por exemplo, houve uma dada ocasião em que uma Umbanda tomou a atitude, a posição de ficar num local que foi lá separado para ter reuniões de cura divina, logo no início do ministério, nos anos 40 ainda. E ele tomou uma decisão, eu vou ficar aqui hoje na plataforma e não vou sair daqui até que todos os enfermos sejam curados. Nem que eu tenha que ficar mais de um dia aqui orando por vocês, eu vou fazer. Esse é o meu propósito aqui, vou fazer isto. Teve reuniões que ele fez isso. E então ele ficou ali horas e horas orando, esperando discernimento. E havia casos ali que eram casos difíceis, pessoas que não precisavam de uma cura, precisavam de um verdadeiro milagre. Porque nem tudo é cura divina, outras coisas são milagres.
né? Uma pessoa aleijada, não está sendo curada, é um milagre que está recebendo. E havia casos extremamente difíceis, pessoas desenganadas pela ciência que estava ali, e uma banda às vezes ficava 1 ou 2 horas orando só por uma pessoa. E depois de insistir tanto, e orar tanto, interceder tanto, aquela pessoa recebia a sua cura ou o seu milagre. Olha o desgaste que uma banda tinha, às vezes, com uma única pessoa ali. E ele fez esse propósito: eu quero orar por todos que estão na fila. Só que ele nunca via a fila diminuir, porque ao mesmo tempo que as pessoas eram curadas, libertas e recebiam a sua bênção, eles passavam a dar testemunho: olha, o William Bonner está aqui, ele disse que não vai embora até que todos recebam a sua cura. Pronto. Pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros estados, iam até aquela reunião ali, e aquela fila não terminava nunca. Teve uma ocasião que ele ficou 2 ou 3 dias orando. Ele dormiu na própria plataforma, fizeram uma caminha ali para ele, para descansar por uns 30 minutos ou 1 hora, dormir um pouco. Alguém trazia para ele um prato de sanduíche, um copo de leite, ele tomava, ia para o banheiro, fazia suas necessidades. Daqui a pouco voltava para a plataforma e começava a orar. E às vezes uma banda repetiu isso mais de uma vez, até chegou um ponto em que ele entrou em colapso nervoso. Seu estado de saúde ficou totalmente prejudicado. E foi justamente bem na hora, por exemplo, quando Gordon Lindsay fundou seu ministério, seu jornal, A Voz da Cura, sim. Ele criou um jornal só para divulgar o ministério de cura divina das campanhas Branham. Lá em abril de 48, acho que foi a primeira edição, foi bem na ocasião que uma banda sentiu um colapso nervoso, não aguentou mais prosseguir, ele teve que ficar vários meses fora do ministério. E até o Gordon Lindsay ficou sem ter o que fazer. E agora? Eu criei o jornal só para divulgar e fazer publicidade desse ministério maravilhoso. E agora o que eu vou publicar? Porque o Branham entrou em colapso. E aí, então, começou ao mesmo tempo a surgir outros ministros também com cura divina, que estavam ali, até assistiam aos cultos de campanha do Branham, olhavam para o Branham, via a maneira como ele ministrava, e até às vezes ele explicava os dons, como que era, e as pessoas olhavam para aquilo e pensavam: eu acho que eu também posso fazer isso. Então, ali mesmo, entre as reuniões, entre a audiência, havia personificadores. Depois eles saíram dali e começaram a fazer suas próprias campanhas de cura divina. E Gordon Lindsay, como não tinha mais Branham para noticiar nada, porque ele estava em colapso, começou a fazer matérias desses outros ministros. Aí, quando o irmão Branham retornou para as campanhas, o espaço que era grande antes, no jornal, era um espacinho pequeno que Gordon Lindsay reservava para as campanhas do irmão Branham, porque agora já tinha vários outros curadores divinos. Então, realmente, o irmão Branham fez coisas ali que não foi exatamente Deus que mandou ele fazer. Certo? Por exemplo, quando depois ele viu que o povo começou a se afastar dele, o irmão Branham viu como o povo começou a se afastar dele, e até que você sabe que isso foi entre 55 e 56, onde Deus teve que dar uma visão para ele sobre aquelas as 3 puxadas de uma pescaria. E então Deus teve que repreender o seu profeta pelo que estava fazendo. Ele disse: você fez dos dons que eu te dei um show público. Você ficou fazendo uma exibição disso. E outra coisa, você também começou a ensinar os outros como usar isso. Eu nunca mandei você fazer isso. Então realmente aqui o profeta está certo. Às vezes ele andava na vontade permissiva, fazendo coisas que Deus não disse para ele fazer, mesmo sendo um profeta. Mas veja, mesmo ainda estando fora da vontade perfeita, a cura estava ali, os sinais estavam ali, os dons estão ali, os dons são irrevogáveis, são sem arrependimento. Mas isso que ele está falando aqui é a verdade. Então ele estava certo quanto a isso. E depois disso ele sempre desejou fazer a vontade de Deus. Branham diz que sempre se preocupava em saber qual que era a vontade perfeita de Deus. E não mais querer colocar um próprio plano dele à frente, como que pensando que Deus vai fazer porque ele planejou isto. Só porque ele desejou, por melhor, por mais boa intenção que fosse dele, ele tinha que saber se era Deus realmente que queria que ele fizesse. Branham custou um bom tempo para entender que ele era um profeta mensageiro, não era um simples ministro de cura divina, ele era mais, seu ministério era mais, ele era mais além disso. Ele mesmo levou um tempo para descobrir o que Deus queria fazer através dele. Então, o início do Branham, assim, foi um pouco, tem esses altos e baixos, esses pequenos erros aí, né? Mas ele disse: olha, eu quero fazer a vontade de Deus, quero saber o que Deus quer que eu faça. Outra mensagem que mostra-nos o Pai de 50, os sinais e maravilhas são gloriosos, creio que tentei fazer em co-op em muitos lugares diferentes, e foi simplesmente maravilhoso, mas na América eu nunca vi a hora ainda. Eu estava tentando encontrar a vontade de Deus, descobri o que Deus quer que eu faça, e então eu sempre quero andar em sua perfeita vontade, se possível, tudo o que eu sei que poderia ser feito para ajudar.
E o Mombrana, ele sabia que sempre que fazia algo que era da vontade de Deus, tudo saía perfeito. Sobre a tua palavra, de 51, quando se trata da perfeita vontade de Deus, simplesmente desce e às vezes fico fora por cerca de 2 horas, então ele envia a diferentes partes do país e lugares diferentes, isso é sempre perfeito. E aqui pode chamar doença, assim por diante, pode ver o que há de errado com as pessoas e talvez o que vai acontecer, mas é preciso pressionar constantemente e ceder o Espírito para entrar nisso. Ou seja, aqui está dizendo, toda vez que eu fui para fazer uma viagem, porque Deus mandou fazer, me revelou sobre isso, tudo saiu perfeito. Lógico, era a vontade perfeita de Deus. Mas às vezes ele também fazia algumas coisas fora, né, mesmo quando ele estava no local que Deus mandou que ele fosse, como na África. Em um dado momento lá, os ministros estavam comprometidos com outros ministros internacionais e disseram, olha, vamos levar o William Branham até aí. Mombrana não queria que ele fosse. Mombrana queria que, Deus queria que o seu profeta ficasse em Joanesburgo, creio que foi. E os ministros tinham outros compromissos. Eles haviam gastado dinheiro com aluguéis de salas, propagandas, feito compromisso de palavra com outros ministros, e não consultaram exatamente o Mombrana, eles achavam que não precisava disso, mas Deus disse ao seu profeta, não vá para certos lugares, não quero, eu quero que você fique aqui em Joanesburgo. Então o Mombrana disse para esses homens, olha, Deus me deu uma vontade aqui, esclareceu para mim qual é a vontade dele, a sua vontade é perfeita. Se formos para esses outros lugares que vocês querem que eu vá, estaremos na sua vontade permissiva e as coisas não darão certo. E não deu certo. Muitas reuniões tiveram muita dificuldade, houve chuvas, tempestades, você sabe, você conhece a história. O próprio Mombrana voltou doente daquela campanha. Amém? Então o Mombrana, ele disse que o que faz alguém andar na vontade permissiva de Deus é quando alguém tenta então moldar a sua palavra segundo o seu próprio parecer ao invés de aceitá-la como ela é. Ou pensar que realmente Deus pode mudar a sua própria palavra, mudar de opinião, como aquele jovem profeta pensou. Então, quando alguém molda alguma palavra, dá um outro sentido para ela, tira o seu contexto, Mombrana diz, isso já é entrar numa vontade permissiva, porque você não está dizendo e não está vivendo 100% a palavra perfeita como ela é. Mensagem muda Deus seu parecer? Querido Pai Celestial, uma destas noites nós vamos fechar a Bíblia pela última vez, o último canto será cantado, o último sermão será pregado, a última fila de oração será chamada, o último pecador virá e depois, ó querido Deus, nós não queremos tua vontade permissiva, Pai. Permite que caminhemos em tua vontade perfeita. Permite-nos somente não tomar uma palavra aqui e ali, uma escritura aqui e ali, um parágrafo aqui e ali, e fazê-la se amoldar ao dogma ou a um credo ou algo assim, ou que eu penso que eu acho que deveria ser usado. Dá uma outra aplicação, né? Permite-nos tomar a palavra como ela é, ou seja, não dá uma outra aplicação para o que a palavra diz. Porque se você faz isso, você está na vontade permissiva. Crendo no evangelho pleno, em tudo que Jesus nos ensinou a fazer, nós não cremos que os atos dos apóstolos sejam apenas um andaime, nós cremos que são a palavra de Deus, são os atos do Espírito Santo dos apóstolos. Amém. Então veja, o Mombrana ele disse que até o nosso próprio nascimento nessa terra, neste mundo, nossa vida, né, não foi sob a vontade perfeita de Deus, foi uma vontade permissiva de Deus. Ele disse que todos nós nascemos aqui segundo uma vontade permissiva, porque, segundo ele, não era da vontade perfeita de Deus que as mulheres gerassem filhos pela via sexual. Você sabe disso, eu só quero aqui fazer essas leituras, não somente por causa de vocês que conhecem a mensagem, mas para aqueles que nos acompanham, que acompanham este canal e que às vezes não são da mensagem, são denominacionais, são pastores, ministros evangélicos, e às vezes querem nos estudar, querem conhecer a mensagem através do que falamos. Então, até também para eles, para ajudar eles, que a gente precisa aqui, às vezes, trazer e até mostrar com minúcias algumas coisas, para eles entenderem isso. Então, o Mombrana diz aqui, lá na mensagem, crendo em Deus, nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos à terra, pela via sexual. Nunca foi. Você sabia disso? Deus fez o homem, ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. Agora, eu não discutirei sobre isto, porque você sabe que eu tenho várias opiniões estranhas acerca disso, mas após a queda, então, a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que fazê-la ao mundo. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo carnalmente.
Outra mensagem: muda Deus alguma vez sua opinião acerca de sua palavra? Mas se as pessoas não andarem em sua perfeita vontade, ele tem uma vontade permissiva que ele deixará você entrar. Ele permite isso, tudo bem, mas ele fará isto funcionar para a sua glória, em sua perfeita vontade. Agora, se você gostaria, assim como no princípio, não era a perfeita vontade de Deus que as crianças nascessem na terra através do sexo. Não, senhor. Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Ele tomou daquele homem uma companheira e fez uma esposa para ele. Essa foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez o que fez, então ele permitiu que o homem se casasse com uma esposa legalmente e tivesse filhos com ela. Multiplicar e encher a terra, então, se é assim que vocês irão fazer isto. Mas veja, nunca foi sua perfeita vontade. Amém? Então, você, minha querida e minha amada irmã, você que já deu à luz aos filhos, você viu as dores que você sentiu, se foi um parto normal, a dor, a angústia, né? Como a minha esposa, a irmã Rebeca, agora há poucos dias, deu à luz a nossa outra menininha, Maria Vitória, as dores que ela sentiu, como todos os partos são, os partos normais. Eu te pergunto a você, minha querida, você acha realmente que era da vontade perfeita de Deus que você tivesse aquelas dores para trazer um filho a este mundo? Você pensa que era plano de Deus que isso passasse, acontecesse com você? Deus disse à mulher: por que você quis seguir outra via? Então agora você vai ter que sentir dores de parto toda vez que der luz a filhos. Então aqui uma irmã disse: não era a vontade perfeita de Deus que essas coisas acontecessem. Eu creio que em outros sermões que ele explica assim, que os filhos deveriam vir pela a manifestação da palavra criativa, a palavra falada. Eu penso que não nem seria nós, seria Deus através de nós, dizendo a palavra. Como ele disse, como é que foi a criação de Adão? Como é que ele veio ao mundo? Do pó da terra Deus falou. Então ele está dizendo para você, olha, esse era o modelo, era assim que Deus ia trazer filhos. Mas a partir do momento em que o homem quis se opor à vontade perfeita, então Deus deixou que o homem tomasse a decisão, mas ele disse, agora vocês vão ter consequências disso. E agora essa é a maneira como nós estamos trazendo filhos à terra, que não era a maneira perfeita e desumana. Agora veja, por mais que seja uma forma permissiva, ainda assim os filhos dele, os filhos de Deus, nós, que cremos que somos, estamos aqui. Ou seja, Deus ainda permite que o seu plano entre em operação. Ainda assim, mesmo que seja uma vontade permissiva, os seus filhos estão vindo à terra, ainda que não fosse da forma como ele queria. Só que, além desse problema de nós virmos dessa outra maneira que não era o plano original, nós também temos esse outro terrível problema de, além de nascer filhos de Deus, aqui também permitiu dar filhos para o diabo. Nós geramos filhos para o diabo, porque permitimos uma semente entrar, imiscuir-se, infiltrar e hibridar nossos próprios corpos. Porque todos nós temos o elemento da semente da serpente em nós. E é esse tema que eu quero tratar um pouco daqui a alguns dias, que eu queria falar para você, eu queria tratar um pouco sobre hibridação. Porque alguns estão dizendo, por exemplo, que quem tomou essa injeção contra o vírus chinês já está então com o seu corpo hibridado, então agora vai se tornar uma besta e não pode adorar a Deus, seu nome é arriscado livre da vida. E eu penso, como assim? Você não precisa de uma outra injeção, de um outro alimento, que nós sabemos que também hibrida nosso organismo, para então você ser híbrido no corpo. Nós viemos ao mundo já hibridados, desde o momento em que os elementos da serpente ficou misturado em nós. Que outra hibridação você quer que aconteça aqui? Para que você se torne um filho do diabo. Você não vai para o inferno, você não se torna um filho do diabo porque você vai hibridar a tua carne, então, por causa de uma injeção, por causa de uma coisa. Não, isso é uma outra teologia carnal que os homens inventaram. Rombana diz, o irmão Oliveira também disse, que o que faz a pessoa ir para o inferno é ter a sua alma híbrida, porque nossos corpos já estão misturados com o elemento da serpente. Porque eu quero ter um tempo para preparar esse estudo e trazer para os irmãos. Então veja, nós estamos aqui na vontade permissiva. Outra mensagem aqui. Esse parágrafo é longo, então talvez não leia aqui tudo aqui, só para nós ganharmos tempo. Assim, nós realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse, ele sempre mantém isso verdadeiro, mas ele tem uma vontade permissiva. Agora, aí é onde o problema se encontra. Então veja, tenha cuidado mais uma vez. Quando ele diz que Deus tem uma vontade permissiva, ele não está dizendo que Deus tem duas vontades ou duas opiniões. Não confunda isso aqui. Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus e ele permitirá isso. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós vamos tentar um outro atalho para o reino de Deus, além daquilo que a palavra de Deus diz.
Mas também se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, ele fará sua vontade permissiva contribuir justamente para glorificar sua perfeita vontade. Em outras palavras, ainda que o homem fuja de Deus, Deus vai buscá-lo. Ainda que você se afaste do caminho perfeito de Deus, Deus ainda vai estar lá com você. Você está entendendo isso? Mas também se nós tomamos a sua vontade permissiva, bom, já li, nada dará errado com Deus. Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-tateando esta noite, não há nada errado. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria, tudo. Nós pensamos que está errado, mas ele sabe que está certo, deve ser assim. Como no princípio, Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Essa não era a sua vontade perfeita, mas veja, Deus, no seu grande espírito, o Pai, tinha atributos. Aqui vou ganhar tempo, vamos pular alguma coisa. Aí vai dizer mais, vai voltar aquele mesmo tema que eu abordei aqui no começo. Ele mostrou aqui no princípio que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Então ele está dizendo, mesmo que ocorra uma vontade permissiva, ainda o plano de Deus está em curso. Isso não muda. E porque o próprio Deus não muda. Ele vai ter filhos, ele disse que seria pai, e os seus filhos estão vindo, mesmo que da forma que ele não queria que fosse. E veja, só isso aqui já dá para nós falarmos várias outras coisas. Eu quero até me limitar para nós ganharmos tempo aqui. Porque é apenas uma palestra breve que eu quero ter aqui com os irmãos. Mas veja, ele sabia que o pecado viria. Deus sabia que isso iria acontecer. Há um outro exemplo que uma banda conta muito, que é o caso do profeta Balaão. A Bíblia nos conta que o profeta Balaão, esse profeta, ele ouvia Deus, mas ele era um profeta, ele era um homem ganancioso, ele tinha ganância por riquezas deste mundo, e isso fez dele um profeta insensato. E isso levou, inclusive, este profeta à ruína completa. Quando o rei Balaque, creio que lhe contratou para amaldiçoar o povo de Israel, Deus disse a Balaão ouviu a voz de Deus, você não deve ir com esses homens para amaldiçoar o meu povo. Mas em uma outra ocasião, este rei insistiu, este profeta, e talvez ele deu mais dinheiro para tentar dissuadi-lo e convencê-lo. E aí você vê na escritura Deus dizendo, você pode ir, mas você não vai amaldiçoar o meu povo. E aí as pessoas confundem. Então agora o que aconteceu? Deus mudou de opinião? Não. A opinião dele continua, o parecer continua. Você não vai amaldiçoar meu povo. Você quer ir? Vá. Você tem essa liberdade de tomar essa decisão de ir contra a minha vontade perfeita. Mas a minha vontade perfeita não vai ser desfeita pela tua decisão que você tomou. Você, mesmo que você queira ir, você pode seguir o rumo do teu coração, mas você não vai fazer algo contrário ao que eu determinei. Você não vai amaldiçoar o meu povo. Então ele estava sob uma vontade permissiva, que é como os teólogos dizem, irmão Branham também usava isso, mas veja, isso não quis dizer que Deus mudou de opinião. Só porque ele disse, você pode ir, não quer dizer que ele mudou a sua palavra. Vamos ler alguns sermões sobre isso? Porque alguns podem pensar, então Deus mudou de opinião? Foi isso que aconteceu? Será que Deus mudou o seu parecer quando deixou Balaão ir? Não. O irmão Branham disse, ele vai explicar aqui para você, que mesmo quando Balaão seguiu o seu próprio coração contra aquela palavra original, a vontade original de Deus, o Senhor ainda estava cumprindo com a sua soberana vontade. Lá no livro das Eras, aprendemos em termos indiscutíveis que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Seu ajuntamento é dele, de Satanás. Eles se reúnem no nome de Deus e mentem que são de Cristo. Eles pregam, ensinam, batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à igreja, todavia não são de Deus. Como aquele profeta lá, eu tenho uma palavra diferente de Deus para você. Mas porque dizem que são, Deus os considera responsáveis e em cada era fala deles e a eles. Eles nos fazem lembrar exatamente de Balaão. Ele tinha o seu ofício profético. Ele sabia a maneira adequada de se aproximar de Deus, como demonstrar os sacrifícios de animais limpos, todavia ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou-lhe para não ir honrar Balaque com sua presença, mesmo assim ele procurou ir, pois estava motivado por sua ânsia de ouro e prestígio, portanto Deus o deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus por causa do desejo do coração de Balaão. Deus realmente disse, vai em frente. Agora, mudou Deus de ideia? Não, Senhor. Deus tinha uma outra vontade? Não, Senhor. Só existe uma vontade.
Então não confunda esse negócio de vontade permissiva como se fosse uma outra vontade, um outro parecer. Aqui o profeta está explicando. Será que Deus mudou de ideia, mudou de opinião, mudou de plano? Não, Senhor. Deus fez o que queria, independente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus, mesmo assim, fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor, pois ele se desviou da palavra. E hoje nós temos a mesmíssima coisa. Mulheres pregadoras, organização, falsa doutrina, etc. E pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhes falou, mesmo quando a comissão recebida é contrária à palavra revelada. Mesmo com a Escritura dizendo que uma mulher não pode pregar, elas dizem, não, Deus mudou aquilo ali, e eu posso pregar porque Ele me autorizou. E eu não negarei que Deus lhes falou, porém foi exatamente como quando Ele falou a Balaão aquela segunda vez, assim como Ele sabia que Balaão queria o desejo de seu próprio coração acima da palavra, ele lhe concedeu, não obstante sempre no fim, impondo sua própria vontade. Como o irmão Livei nos explica acerca daquele ministério da irmã Amy Semple McPherson, a criadora, a fundadora da Igreja Quadrangular. Deus não quer que mulheres preguem, não. Mas aquela mulher insistia tanto, ela queria ir de qualquer jeito. Então o irmão Livei disse que uma banda falou para ele que Deus deixou ela ir ministrar e curar, né, e orar pelos enfermos e pregar a palavra, porque Deus sabia que ela iria de qualquer jeito. É como o Balaão, né? Vai. Mas não é o que eu quero que você faça. E esse é o grande erro. E só porque às vezes você tem bênçãos e milagres, como essa senhora teve, então Deus está me abençoando porque eu estou na perfeita vontade. Não. A Romana vai explicar isso aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Então assim também hoje Deus fala às pessoas para ir adiante nos desejos de seus próprios corações, porque lá já rejeitaram a palavra. Porém, mesmo assim, a vontade de Deus será realizada. Amém? Eu espero que você veja isto. Isto não somente esclarecerá muito do que é visto em todas as eras, porém ajudará, especialmente nesta última era, que tem tanta manifestação e bênçãos externas, embora toda ela esteja tão contrária à vontade de Deus revelada pela palavra. Nós temos ministros aí denominacionais, pentecostais, durante o dia sai por aí, passeio de bermuda, depois de noite faz reunião de cura, expulsa demônios, os demônios são expulsos, os enfermos são curados, e eles pensam, olha que maravilha, Deus está me aprovando tudo, estou sendo abençoado, e eles não sabem que isso é uma vontade permissiva. É isso que o profeta aqui está dizendo. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, essa era esta, foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestados através de um grupo de falsos cristãos nominais, e isto crescerá até que Deus desarraigue essa falsa vinha no fim da era de Laodiceia. Amém. Vamos ler mais uma mensagem aqui. Muda Deus seu parecer novamente. Então Deus lhe dá sua perfeita, clara resposta. Não vás com ele, deixa-os em paz. Não amaldiçoe essas pessoas, elas são benditas. Agora, isso devia ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, ele não pode mudar isso. Né? Tome a tua própria decisão, siga o teu próprio coração ganancioso, mas ainda assim você não irá amaldiçoar o meu povo. Isso já está decidido e não posso mudar quanto a isso. Então só porque Balaão foi, porque Deus disse vá, não quer dizer que ele mudou o seu plano, mudou sua vontade. Note, sua vontade perfeita foi, não vás, não ataques esse povo. Eles são meu povo. Essa era a sua vontade perfeita, mas Balaão não gostava dessas pessoas para começar. Veja aí está. Quantos Balaãos nós temos hoje? Muitos. Que querem fazer sua própria vontade e não de Deus. Outra mensagem, a semente não herdará com a palha. Agora veja, daquilo que eu disse ontem à noite, eu disse ontem à noite, qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus, desequilibra o negócio todo. Não podemos nos mover daquela palavra original. Falamos sobre isso ontem à noite, ontem. Ele recebeu a resposta de Deus, disse clara, não vá, mas ele tem a vontade permissiva e você pode operar nisso se desejar, e Deus honrará mesmo assim. Não é a perfeita vontade de Deus. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, na sua perfeita vontade, não na sua vontade permissiva. O reino de Deus, o qual está na terra. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, né, o problema então de alguns aí que resolvem andar segundo as suas próprias decisões e escolhas, sob o pretexto de que Deus lhe deu uma outra revelação diferente, ou que Deus mudou de opinião, de Deus alterou sua palavra,
né, de resolver, então, seguir seus próprios caminhos, suas próprias vias. O maior problema de tudo isso, das pessoas que fazem isso, é de pensarem que se tudo está sendo uma bênção, né, na sua vida, é porque Deus está aprovando as suas escolhas erradas e as decisões que ele fez. E o Umbanda diz que só porque Deus ainda está lhe abençoando em alguma área específica de sua vida, não significa que Deus mudou de opinião acerca de sua palavra. Mudou Deus alguma vez seu parecer? Mas Deus te fará prosperar. Ora, ele me abençoa. Oh, eu não duvido disso. Ele também abençoou Balaão. Vê? Certamente que ele o fará. Você está andando em sua vontade permissiva, não em sua vontade perfeita. Deus não muda de parecer porque ele te abençoa. Que palavra! Você está entendendo isso? Né? A irmãzinha pode cortar o cabelo, pode fazer o que ela quiser, pintar as unhas e dizer que é crente, que é filha de Deus, e pode vestir calças, e ela pode pensar, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho um ótimo emprego, eu tenho uma ótima casa, então Deus está me abençoando, então eu estou na vontade perfeita de Deus, porque Deus está me abençoando. O profeta diz, só porque você está recebendo algumas bênçãos, porque Deus é amável, misericordioso, não significa que você está na vontade perfeita dele. Como eu disse, o ministro que faz, que peca, que bebe, que fuma, que adultera, que traz sua esposa, que anda de bermuda e que depois vai para o culto e expulsa demônios e ora em favor dos enfermos, eles são curados, o mal é repreendido. Ele pensa com essas coisas, olha só como os sinais estão comigo, então Deus está me abençoando, então essas bênçãos provam que eu estou na sua vontade perfeita. Não exatamente. É verdade que o Umbanda ali estava na vontade permissiva de Deus, quando ele ficou aquelas longas horas terminadas de filas de oração, orando pelos enfermos, e os milagres estavam acontecendo, porque os dons, como eu disse, são irrevogáveis, mas ele não está na vontade perfeita. Deus que depois teve que dizer isso, você fez coisas que não mandei você fazer, você explicou os dons, você tomou disso um show público, não mandei você fazer uma exibição disso. As bênçãos estavam ali, os sinais estavam ali, mas ainda assim não estava na vontade perfeita. Que palavra dura essa aqui do irmão Branham, porque essa é a parte mais enganosa. Você está entendendo? Tenho que repetir o desenhar ou você está entendendo isso? Tá tudo bem comigo, então sinal que Deus está me aprovando em tudo. O profeta diz, não se engane com isso. Então, como nós já vimos em outra ocasião, sim, nós precisamos aí não somente ouvir a palavra, mas crer e aceitar que ela é a verdade e saber aplicar em nossas vidas. E será isso que com o tempo aí vai nos dar a maturidade como filhos de Deus. Quando nós decidimos praticar a palavra, é então que nós vemos a vontade perfeita de Deus sendo cumprida em nós, nos preparando e nos capacitando para atuarmos e agirmos como cristãos nascidos de novo. Um homem correndo da presença do Senhor. Já vou concluir aqui nossa breve estudo de hoje. Vamos para onde Deus irá abençoar, e é isso que queremos fazer, ficar na presença de Deus. Então, com os nossos corações, não tanto com nossas mãos, mas com os nossos corações diante de Deus, até que Ele tenha nos preparado completamente, assim com os raios da sua glória, e cozido da sua bondade em nós, amadurecido aquilo que temos, tornando realidade. Veja que ponto de podermos mostrar a outros que Jesus Cristo vive, ou seja, Cristo vivendo então em nós. É assim que Ele pode ser conhecido hoje, através de nossas vidas, vivendo em nós. Oh, que coisa, queremos crer nisso. E lembre-se onde Jonas foi. Deus estava no barco. Deus estava na tempestade. Deus estava no peixe. Ele continua a estar junto a Jonas até que a sua perfeita vontade foi feita. Oh, que maravilha. Ainda que você se desvie da palavra, ainda que você molde a palavra segundo o seu próprio parecer, eu acho que eu posso me vestir dessa forma, eu acho que eu posso fazer aquilo, eu acho que eu posso fazer daquela maneira. Veja, aqui no momento diz que Deus é tão maravilhoso e misericordioso conosco que ainda continua conosco, como esteve com Jonas. Ele estava fora da palavra, fora da vontade perfeita, mas ainda assim Deus estava lá na tempestade, estava lá no barco com ele, estava lá no peixe com ele, ainda que ele não tivesse sua vontade perfeita. Então veja, se nós sairmos da sua vontade, isso não significa que Deus já nos dá assistência. Não, Deus está conosco, Deus está sempre com seus filhos. Nós ainda continuaremos recebendo algumas bênçãos por sua misericórdia e graça. E Ele vai continuar conosco até tomarmos a decisão de fazermos completamente o que Ele quer que nós façamos.
Isso mesmo, e se ele algum dia for atrás de você, talvez você se esquive aqui e se esquive ali. Não, e o Senhor, eu sei que o São Paulo diz assim, eu sei que o irmão Diógenes falou uma coisa aí, mas aquilo ali é doutrina do Diógenes, meu Deus, eu vou seguir outro caminho, e vou me vestir de outra maneira. Ainda que você faça isso, mude aqui, uma coisa ali, sim, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para ele no princípio. Então, aqueles que são da eleição, certo, queridos? Sabem que estão afastados e que não estão cumprindo com a sua palavra. Mas para aqueles que não lhes vem em nenhum momento aí um sentimento disso, né, de remorso, de que alguma coisa está lhe incomodando, deve ser uma evidência de perdição. Aquele filho que é eleito, se ele está na vontade permissiva, lá dentro ele vai perceber isso. A mamãe disse, olha, Deus tem manifestado curas, Deus tem manifestado aí seus sinais, eu tenho visto Deus se manifestar através dos sinais e maravilhas, mas ainda assim, meus irmãos, não sei porque eu acho que eu estou na vontade permissiva de Deus. Olha só, que humildade que nosso irmão Brana tinha. Mesmo com todos aqueles sinais, ele poderia se gabar e dizer, olha como Deus está operando, como Deus está aprovando tudo o que eu estou fazendo. Mas o profeta disse, olha, eu tenho visto sinais através do meu ministério, mas ainda assim eu penso que alguma coisa está faltando, eu acho que eu estou errando aqui alguma coisa. Então, um filho de Deus, se ele está no caminho permissivo, né, por sua própria decisão, se ele é filho de Deus, vai percebendo alguma coisa que está errada. Agora, se ele pensa que está tudo bem, está tudo certo comigo, não tem nada errado, né, eu não sou viúva, não tenho falta de nada, meu marido não está morto, não é isso? Ele é um pobre, desgraçado, cego e nu, e ele não sabe disso. Né? Se ele sobe, ótimo. Mas se ele não sabe, é como os crentes aos 100 anos. Certo? Não vá correr da presença de Deus, encare isso. Você crê que é verdade, então deixe isso. Se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso, qualquer coisa. E se ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para lugar nenhum. Entende, meus irmãos? Sempre se inventa uma desculpa quando não se quer cumprir com toda a palavra. Mas isso somente vai fazer o crente viver na sua vontade permissiva. Ou seja, segundo o seu próprio parecer do seu coração. Outra mensagem, mudou Deus seu parecer? Deus disse para um homem se vestir diferente de uma mulher. Se uma mulher vestisse uma roupa pertencente a um homem, era abominação aos seus olhos. Então não está certo. Sim, e você não deve fazer isso. Não, vê? Então, portanto, está errado. Mas veja, eles tentam encontrar uma desculpa, como, o Senhor me disse para fazer isto. Eu sei que Deus me deu uma revelação aqui, eu posso mudar isso aqui. Você não tem essa revelação que eu estou tendo, mas Deus me deu isso, eu posso mudar isso aqui. Eu sei que uma banda disse isso, mas, né? Como disseram lá para o irmão Liveio, quando uma banda disse que os homens não devem usar calções, essas calções de passeio, a banda estragou com tudo. Não devia ter dito isso. O que há de errado de um homem andar de calções ou de bermudas? O irmão Liveio disse, como assim não há nada de errado? Se o irmão Banda disse isso, por que você vai inventar uma desculpa para mudar isso aqui? Não mude isso. Ele tinha suas razões quando ele disse isso, que um homem santo deve vestir de uma forma correta, não como o mundo. Não seja conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas alguns dizem, eu posso mudar isso aqui, o Senhor me disse para fazer isto. Eu não digo que ele não disse, mas veja, não é a sua vontade perfeita. Deve ser a vontade permissiva, vê o que eu quero dizer? Você vai poluir todo o grupo, poluiu todo o acampamento. Observe aqui, Deus nunca mudou seu parecer, sua palavra, mas Ele é um Deus bom e Ele lhe dará o desejo do seu coração, embora seja contra a sua vontade. Você crê nisso? Deus faz isso. Poder de transformação. Uma banda que vai ler a escritura que lemos de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo, sacrifício racional. Amém. E é uma conjunção, pelo que entendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que todos queremos fazer, que é não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que fomos salvos, e como fomos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida e ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus por sua palavra. Amém.
Então veja, muitos tropeçam toda vez que decidem aí seguir os seus próprios caminhos. Mas o único caminho para a bênção é fazer a vontade de Deus. A vontade perfeita. Mensagem 1 em 1 milhão. Então, você vê as pessoas cometendo os seus erros e eles tropeçam nisso. Eles correm, pensam isso e aquilo, mas não dá certo. E a gente vê isso. Mas há uma obra certa, que é encontrar a perfeita vontade de Deus e permanecer nela, para o que Deus lhe chamou. Você veja, por exemplo, que o maior erro que Caim cometeu não foi de simplesmente apresentar uma outra oferta diferente da que Abel apresentou. O maior erro que Caim cometeu foi depois que Deus revelou para ele qual era a vontade perfeita, qual era o sacrifício ideal para apresentar, o que foi que Caim fez, mesmo com esse conhecimento, se revoltou contra Deus e não aceitou. Esse foi o maior erro que ele cometeu. Então, uma coisa é alguém até agir errado por ignorância da palavra e da vontade perfeita de Deus. Outra coisa é você pecar deliberadamente, mesmo após saber qual é a vontade de Deus, qual é a revelação correta da palavra. Né? Ah, você pensava assim. Não, está errado. A palavra diz isso, o Mambana diz isso. E agora, o que você vai fazer com isso? Não, eu vou continuar. Você está atuando como Caim. Cuidado. Caim conheceu a vontade perfeita. Deus mostrou para ele. Adiantou? Não. O poder de Deus para transformar. Observe, Caim veio para adorar, mas ele tinha a semente errada nele, a semente da serpente. O silvo da serpente assobiou sobre ele, pois ele era a semente da mulher. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Deus revelou para Caim, olha, é assim, veja como Abel fez, faça como ele. É por isso que eu tenho dito, sempre tenho dito isso, né? Caim poderia ter feito 1000 sacrifícios, ofertado 1000 sacrifícios iguais aos de Abel. Ele iria para o inferno mesmo assim. Porque não é as obras que vão fazer a eleição, é a eleição que faz as obras. É o fato de você ser eleito que vai te salvar, não as obras que você faz, não a maneira que você se veste, é se você é um eleito. Se você é um eleito, as obras todas de um eleito vão acompanhar. Mas se você não é eleito, você pode fazer todas as obras que um eleito faz. Você pode agir como cristão, vestir-se como cristão, mas isso não vai adiantar. Mamãe disse, se a semente de vida não está ali, você ainda não ressuscitará no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus, mas recusou-se a fazê-la. Então ele fez exatamente o que o seu pai, o diabo, faz. Você sabia disso? Satanás conhece a vontade de Deus, mas simplesmente se recusa a fazê-la. Então, meus irmãos, para nós concluir aqui, né? Que Deus ajude todos nós. Que Deus ajude os seus filhos, que Deus ajude a sua igreja a caminhar na sua perfeita vontade, sendo humilde e obediente ao Pai em tudo, aceitando a palavra, não moldando, conforme disse Mambana, conforme o seu próprio entendimento, mas aceitando a palavra da forma como ela é, sem arrazoar contra ela. Amém? Leia esta mensagem aqui e concluímos. Poder de transformação. Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si. Veja, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satanás tinha silvado sobre a semente do Éden, e isso que conduziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ele. Ele, Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Caim a conhecia. Por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. Ele tinha visto Deus vindicar a mensagem de Abel. Ele sabia que essa era a vontade de Deus. Está vendo? Ele viu Deus vindicar a mensagem de Abel. E o que Deus lhe disse, ele simplesmente disse, faze o mesmo, adora como teu irmão e farás bem. Mas ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Veja, ele quis lhe acrescentar algo. E esses teólogos veem esta Bíblia, eles a leem, porém não querem praticá-la. Está vendo? Isso mostra a semente da serpente. Eles a têm visto ser vindicada, e de modo tão simples diante do povo, mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, como eu disse, a nos tornarmos humildes e aceitarmos a palavra do jeito que ela é, como o Senhor nos deu. E não pensar que ele tem um outro parecer, uma segunda opinião. Profetas estão aqui até para te dizer, eu tenho assim do Senhor diferente agora. Não aceite, fique com a palavra. Deus não muda. E os seus profetas tampouco. Amém? Vamos falar com o Senhor.
Amado Deus e querido Pai, te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para meditarmos nessas verdades que o teu profeta nos revela, daquilo que está escrito na tua palavra. Nós entendemos sim, Senhor, que é uma verdade, que é uma palavra e que é uma vontade soberana e perfeita. E que se tu revelou para nós é porque tu não quer que nós pecamos ou caiamos em pecado, mas que nós sigamos este caminho perfeito. E muitas vezes, Senhor, tomamos nossas próprias decisões e tomamos outras atitudes e fazemos outras escolhas. E hoje entendemos, Senhor, que se tu nos permite, não significa que é porque tu estás nos abençoando nisto, ou aprovando isto, ou concordando, nos dando a aquiescência para fazermos isto. Hoje entendemos mais uma vez que a tua vontade ainda continua sendo aquela mesma que tu nos revelou na palavra. Mas tu és mais maravilhoso, tu és sublime. E é por isso que nós jamais conseguimos entender realmente o amor de ti por nós, Pai. Porque mesmo estando errados e falhando, tu ainda se compadece e está com os teus filhos, como o teu profeta aqui disse hoje. Lá na barriga do peixe, tu ainda estava com Jonas, lá no barco, e ele estava afastado de ti, fora da tua vontade perfeita, mas tu ainda estava com ele. Senhor, se em algum momento fizermos algo, falarmos algo que faz nós estarmos nessa condição, afastados de ti, numa vontade permissiva, que não é uma outra vontade tua, mas apenas uma outra situação que nós criamos devido às nossas próprias escolhas e decisões, que tu nos ajude, Senhor, a endireitarmos isto, como tu endireitou a Jonas, Pai. E que tu possa fazer isso de uma forma sublime, de uma forma simples, sem ter que nos provocar dor, Senhor. Se alguns que aqui estão, que não ouviram a tua palavra, que eles possam ter a oportunidade de ouvir e de aceitá-la como ela é, de se render a ela como ela é. Nos ajude nisso, Senhor. Nós queremos isto. Se somos filhos teus, desejosos de viver para ti, aceitamos isto, entendemos isto. Hoje entendemos, Senhor, que podemos estar sendo abençoados por ti, ainda assim algo está errado em nós. Teu profeta percebeu e sentiu essas coisas. Senhor, nos ajude, que tenhamos olhos para isto, que tenhamos sensibilidade nos nossos ouvidos para ouvir a tua voz nos chamando para voltar ao caminho perfeito. Nos ajude nisso, Senhor. Se estamos aqui ouvindo a tua palavra é porque tu tem feito isso conosco, mas há muitos outros filhos, Senhor, lá fora que estão pensando que estão vivendo uma doutrina, confessando uma fé que está correta, mas eles estão vivendo segundo o seu próprio parecer. Senhor, ajude a eles, Senhor, assim como tu ajudou a nós, que possamos alcançar estas vidas também. Esteja conosco, Senhor, esteja com a tua igreja. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus possa te firmar com essa palavra ao longo dessa semana, que isso possa bater aí no seu coração, que isso possa ser martelado durante o resto do dia, ao longo dessa semana, de que Deus quer e exige de você uma obediência completa à sua palavra, para que nós andemos no seu caminho perfeito. E quando caminhamos na sua perfeita e soberana vontade, é aí então que nós experimentamos realmente a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Você não apenas vai ter um conhecimento dela, mas você vai ter uma experiência dela. Se o profeta diz que alguém pode ser abençoado mesmo estando na sua vontade permissiva, quantas bênçãos você não pode ter na sua vontade perfeita? Eu vou ficar assim, eu estou sendo abençoado de qualquer jeito. Não, busque paz. Vá para o caminho perfeito e Deus tem muito mais para você. Mas estou bem aqui, irmão. Eu tenho minha família, tenho meu trabalho, está tudo bem, mas talvez você, se você é filho, você sabe que alguma coisa mais está faltando. Então busque a perfeição, porque Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Eu espero realmente que essa palavra lhe ajude. Eu sei que às vezes ela pode cortar, corta a mim, corta você, mas a mesma palavra que nos corta é a mesma palavra que nos cura. Amém, meus queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.